Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos ao longo do mês de janeiro meditando na série de mensagens 5 sentidos. Iniciamos na semana passada e ali meditamos a respeito do paladar do profeta, que em muitas circunstâncias, ocasiões, aspectos, tem muito a ver com o nosso paladar quando nós experimentamos da palavra de Deus, que é doce, mas que é ao mesmo tempo amarga por causa da nossa própria vida, da nossa própria condição. Se você não assistiu a esta mensagem da semana passada, o meu convite, na expectativa de que Deus fale ao seu coração, é que você acesse lá o nosso canal no YouTube e assista a essa reflexão. Hoje, eu quero meditar com você, irmão e irmã, pensando no outro sentido, que é o sentido da audição. E para nos orientar nessa reflexão, eu quero convidar para que você abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Aliás, hoje é também no nosso calendário litúrgico o dia em que nós lembramos do batismo do Senhor Jesus. E o texto fala a respeito disso. Por isso, preste atenção aí na leitura que farei no capítulo 1, a partir do verso de número 9. Diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi por João batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me compraz. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém. Amém. Após ouvir a voz que vinha do céu e que lhe dizia: Tu és meu filho amado, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto, e ali no deserto ele ouviu uma outra voz. Uma voz que questionava se de fato ele era filho amado. Marcos resume este evento da tentação de Jesus em apenas 2 versículos, versículos 12 e 13. O evangelista Mateus, ele é muito mais rico nos detalhes deste momento da vida de Jesus. E ele descreve para nós que, estando ali no deserto, depois de 40 dias sem se alimentar, Jesus foi tentado por Satanás. E a primeira tentação foi a seguinte: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, a segunda, pule do pináculo do templo, porque está escrito: a teu respeito darão ordem aos anjos para que te guardem. Então percebam que, se ali no Jordão Jesus ouviu uma frase afirmativa: Tu és o meu filho amado, no deserto, Jesus ouviu uma voz que questionava: De fato você é o filho amado? Já pararam para pensar, queridos irmãos e irmãs, na importância da audição? Pela audição, nós somos exortados. Pela audição, nós somos confortados, consolados, somos informados de tantas coisas. Eu espero que você esteja me ouvindo bem e ouvindo atentamente essa reflexão. Pela audição, irmãos e irmãs, nós tomamos contato com o mundo em que habitamos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber a
a importância da audição em diferentes textos que iniciam justamente chamando a atenção para a necessidade que nós temos de ouvir. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou então, se nós quisermos nos focar naquilo que o Tiago também nos diz, estejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Percebam então nas Escrituras Sagradas, em diferentes momentos, a importância da audição em termos espirituais. Então, querido irmão e irmã, olhando aqui para o texto bíblico do evangelista Marcos, eu penso que para que nós vivamos bem, nós precisamos ouvir bem. Se faz necessário que ouçamos qualitativamente se quisermos vivermos bem. E é exatamente isso que, olhando para o texto, eu aprendo com Jesus. Ouça bem e viva bem. E eu quero compartilhar com vocês isso que o texto bíblico me fala aqui ao coração. Em primeiro lugar, querido irmão e irmã, o segredo para que nós ouçamos bem está no relacionamento com Deus. Percebam que os versículos que antecedem o texto que nós lemos, versículo 2 até o versículo 8 do capítulo 1 do evangelista Marcos, nos falam a respeito da atividade de João Batista ali às margens do Rio Jordão, quando as pessoas das províncias ali da Judéia, da cidade de Jerusalém, vinham até ele para que fossem batizadas, e todas essas pessoas tinham em comum o seguinte: todas elas vinham confessando os seus pecados. Até que o versículo 9, que nós lemos, vai dizer: naqueles dias apareceu Jesus para que também fosse batizado por João. Jesus, irmãos e irmãs, ele foi batizado por João, e a diferença que existe entre todos aqueles que foram batizados e Jesus, que estava ali prestes a ser batizado, é que Jesus não confessou nenhum pecado. Quando nós nos voltamos, aliás, ele não tinha necessidade de confessar nenhum pecado, para que fique isso bem evidente, bem claro para todos nós. Por isso, quando nós nos voltamos lá para o evangelista Mateus, também, nessa mesma passagem bíblica, o João Batista vai dizer: não, Senhor, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E a resposta de Jesus foi a seguinte: permita que assim seja, para que se cumpra toda a justiça. Para que se cumpra toda a justiça. No batismo de Jesus, não estava ali nenhuma necessidade de confessar-se. No seu batismo, Jesus não estava confessando pecado algum, mas ele estava, por meio da sua vida, anunciando um novo tempo em que a justiça de Deus iria se concretizar por meio da sua vida, por meio da sua obra, do seu sacrifício, capacitando a cada um de nós para que pudéssemos, de igual modo, chamar Deus de nosso Pai e ouvirmos de Deus essa mesma voz: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus sabia por que estava ali, para que estava ali. Eis o segredo, queridos irmãos e irmãs, para que nós ouçamos bem. O segredo está no relacionamento com Deus. Jesus sabia que o seu batismo era imprescindível para gerar vida e marcava ali, no seu batismo, o ponto de partida para o seu ministério, que culminaria na sua morte e, por meio da sua morte, a nossa vida e a nossa filiação para com o Pai. Em Cristo Jesus, somos filhos e filhas de Deus. Ouçam bem isso, irmãos e irmãs. Em Cristo Jesus, somos filhos e filhas de Deus.
Mas prestem atenção. Não é pelo tom alto da minha voz que essa filiação será assimilada, será discernida na nossa audição. Será, sobretudo, no relacionamento que eu e você nutrimos para com o nosso Deus. À medida em que nos relacionamos com Deus, buscando fazer a sua vontade, viver a sua vontade, essa verdade inconfundível de que nós somos filhos e filhas amadas por Deus se tornará cada vez mais evidente em nossas vidas, irmãos e irmãs. O segredo para que nós ouçamos bem está no relacionamento com Deus. Mas uma segunda questão que o texto bíblico nos ensina, eu quero também compartilhar com você, é o seguinte: o segredo para que vivamos bem, não apenas ouçamos, mas para que vivamos bem, está na convicção daquilo que ouvimos de Deus. Ouvir bem para viver bem. O segredo para ouvir bem está no relacionamento com Deus. Mas o segredo para viver bem está na convicção do que se ouviu da parte de Deus. Percebam que logo após aquela afirmação no Jordão, tu és o meu filho amado, Jesus foi confrontado por outras palavras. Tu és o filho amado? Se porventura Jesus tivesse dado ouvidos ao que acabara de ouvir de Satanás, as suas provocações, as suas tentações, ele teria transformado as pedras em pães. Ele teria pulado do pináculo do templo e o espetáculo angelical faria com que todo o povo o recebesse como rei, o recebesse como Deus, e Jesus viveria de forma como muitos almejam, sendo adorado. Mas não era este o propósito da sua vida. Se tivesse agido assim, Jesus não teria vivido uma vida bem vivida. E uma vida bem vivida, irmão e irmã, não é uma vida ausente de conflitos. Não é uma vida ausente de problemas. Mas é uma vida que se guia tão somente pela vontade de Deus, o Pai. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus foi plenamente influenciado pelo que ele ouviu de Deus. De modo que tudo quanto ele acabara de ouvir de Satanás não surtiu quaisquer efeitos em sua vida. E nós, tanto eu como vocês, devemos ser agradecidos a Jesus pela sua audição, que discerniu dentre tantas vozes aquela voz que iria influenciar a sua vida. Por causa de Jesus, apesar das vozes que tentam nos influenciar, nós temos hoje, queridos e queridas, a capacidade de discernir dentre tantas vozes a voz de Deus. A capacidade de discernir dentre tantas vozes a voz de Deus. Lembrem-se, no paraíso, Adão deu ouvidos à voz da serpente. Aqui no deserto, Jesus deu ouvido à voz que havia ouvido anteriormente de Deus e por isso ignorou a voz de Satanás. Quero compartilhar com vocês, a partir dessa comparação entre Jesus e Adão, uma reflexão provocativa do pastor Dietrich Bonhoeffer. Ele diz assim: ou somos tentados em Adão, ou somos tentados em Cristo. Ou Adão em nós é tentado e aí será a nossa queda, ou Cristo em nós é tentado e aí será a queda de Satanás. Em outras palavras, irmãos e irmãs, nos momentos desérticos da vida, quais são as palavras que damos ouvidos? Eu não gosto muito dessa ideia de que palavra tem poder. No meu entendimento, a única palavra que tem poder é a palavra de Deus, a palavra de Jesus.
Mas quantas pessoas são influenciadas negativamente por palavras que ouvem? Palavras que lhes são ditas e penetram no coração e as influenciam pelo resto da vida. Quantas pessoas que, no enfrentamento dos momentos desérticos da vida, ouvem: você não tem futuro, você é o imprestável, você não merece, você não vai conseguir sair dessa. Irmãos e irmãs, tantas outras palavras negativas que poderíamos aqui pensar, compartilharmos aqui uns com os outros. Muitas dessas palavras que ouvimos, inclusive nos ambientes familiares, nas nossas rodas de amigos, são palavras que ferem, são palavras que paralisam, são palavras que nos conformam e que retiram de nós a vitalidade. Prestem atenção, irmãos e irmãs. Nos momentos desérticos da vida, em meio às diferentes vozes que nos oprimem, que nos desestimulam, que nos desencorajam, que nos fazem conformar com o mundo e com as coisas, que nos arrastam muitas vezes para uma vida medíocre, para uma vida sem esperança, para uma vida sem vigor. Lembrem-se da voz de Deus que, por intermédio do Espírito de Jesus, nos alcança, sussurra aos nossos ouvidos: vocês são meus filhos amados. Vocês são meus filhos amados. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, estamos passando por um momento desértico. Além das nossas inquietações e angústias particulares, pessoais, que muitas vezes podem ser gigantescas para cada um de nós, como humanidade passamos por um momento desértico. E neste momento desértico são várias as vozes que tendem a nos influenciar. São várias as tentações. Mas o que a vida de Jesus nos ensina é que se nós nos relacionarmos com Deus, nós ouviremos bem. E se estivermos convictos do que ouvimos de Deus, os momentos desérticos não nos destruirão, não nos destituirão da condição de filhos e de filhas de Deus, filhas e filhas amados e amadas por Deus. E apesar do momento desértico, ou dos desertos que nós enfrentamos na vida, Deus enviará anjos, tal qual fez para com Jesus, para cuidar de cada um de nós. Em Cristo, eu sou um filho amado. Em Cristo, você é um filho amado, uma filha amada. Ouça bem, irmão e irmã. Viva bem, para a honra e glória de Deus. Amém.